No dia 17 de novembro, a igreja celebra a festa de uma grande santa da Hungria e que foi princesa, né? Santa Isabel da Hungria. Mas é interessante que não é a única. Foram muitas as santas que eram rainhas, que eram princesas. É algo interessante, né? Porque isso mostra que mesmo no palácio, nas cortes dos reis, a pessoa pode viver a santidade. Então eu gostaria de, nesse nosso programa de hoje, mostrar um pouco desta vida, desta pessoa. Claro, foi lá na Idade Média, por volta do ano 1200, mais ou menos, que ela viveu. Mas nós tivemos Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, né? Tivemos muitas santas que viveram em palácios, foram rainhas, foram princesas, né? Santa Isabel da Hungria, ela diz aqui um texto sobre a vida dela, que foi noiva aos 4 anos de idade. Antigamente era assim, né? Os pais já marcavam os casamentos dos seus filhos, né? Foi casada aos 14 anos de idade, mãe aos 15 e viúva aos 20 anos de idade. Viúva aos 20 anos de idade. Princesa da Hungria, né? E encerrou a sua vida terrena aos 24 anos, no dia 17 de novembro de 1231. Morreu muito cedo, 24 anos de idade, mas morreu santa, uma princesa. Olha os dados da vida dela. 4 anos depois, né, da sua morte, já o Papa Gregório IX declarava ela santa. Antigamente os processos de canonização eram bem mais rápidos do que hoje, né? E aqui, nós temos aqui uma história interessante dela. Seu pai era o rei André II, da Hungria, primo do imperador da Alemanha, da época, né? E havia prometido para a esposa de Luís, dos duques de Turingia, de apenas 11 anos. Né? É interessante como dentro de um palácio, uma corte de rei, onde existem muitas intrigas, muitas brigas, às vezes muitos ciúmes, às vezes até mortes, né? No entanto, você encontra aqui uma santa, né? Eu gostaria de lembrar aqui uma coisa interessante, esta jovem duquesa, que era Santa Isabel, ela suscitou a animosidade da sogra, da cunhada, por não querer ir à igreja adornada com preciosos atávios, né? Riquezas, né? Coisas que as princesas rainhas usavam. E ela disse o seguinte: como poderia, né, usar uma coroa tão preciosa diante de um rei coroado de espinhos? Olha que coisa bonita. Queriam que ela fosse para a igreja, a sogra, tal, toda enfeitada, toda cheia, com coroa de rainha. Mas como é que eu vou usar uma coroa de rainha diante do rei que foi coroado de espinhos? Somente o marido, eternamente enamorado por ela, quis mostrar-se digno de uma criatura como ela, né? E aqui consta na sua vida que aos 15 anos ela teve o seu primeiro filho, aos 17 uma menina e aos 20 outra menina, quando já fazia 3 semanas que tinha perdido o marido morto durante a cruzada, aquelas cruzadas que houve na Idade Média para libertar o Santo Sepulcro, né, que estava sendo destruído pelos muçulmanos na Terra Santa. Nessa oportunidade, então, Isabel tinha dado o seu contributo, privando-se de tudo o que possuía, para construir um hospital para os pobres em Marburg, em honra de São Francisco, né? Ficando viúva, desencadearam-se contra ela, né, os maus humores dos cunhados, que não suportavam sua generosidade para com os pobres, achavam que ela dava dinheiro muito para os pobres, né? Separaram ela dos seus filhos, né? Expulsaram ela do castelo de Wartenburg. Então, ela pôde viver então o pleno ideal de São Francisco da pobreza, entrando na ordem terceira de São Francisco, para dedicar-se em absoluta obediência às regras que eram muito rígidas, né, e intransigentes, né, naquele seu tempo. Então, esse exemplo de uma santa, né, princesa, filha de rei da Hungria, né,
casada, teve 3 filhos, seu marido morreu, os filhos cresceram, e ela muito jovem ainda, né? Perseguida, praticamente expulsa do castelo porque fazia muitas caridades, porque vivia de acordo com a sua fé, acabou se afastando para a Ordem Terceira de São Francisco e morreu com 24 anos de idade e 4 anos depois o Papa Gregório IX já a canonizava como santa. O que isto mostra para nós? Que qualquer lugar, qualquer tipo de vida que a gente tem, a gente pode viver a santidade. Não é só num mosteiro, não é só num convento, não é só numa congregação religiosa, não, também os leigos, os casados, os reis, as rainhas, as princesas. A graça de Deus frutifica em qualquer lugar.